Muito bom dia a todos. Eu declaro então aberta a sessão ordinária de julgamento do contencioso tributário do Conselho Municipal de Contribuintes, no mês de junho. E antes de apregoar o primeiro processo para julgamento, eu preciso fazer algumas considerações. Primeiro, essa sessão está sendo em caráter de teste gravada em vídeo e áudio, para que seja disponibilizado a qualquer cidadão acesso à sessão de julgamento de forma através do site da Prefeitura, lá no link do Conselho Municipal de Contribuintes. Segundo, nós tínhamos dois processos pautados. Um deles é o processo da CETEP, em que o conselheiro relator é o conselheiro William, e o conselheiro Felipe estaria impedido porque se manifestou em um momento processual. Então, o suplente deles estaria aqui presente para fazer esse julgamento. Entretanto, ontem, o conselheiro William teve um problema e o conselheiro Pedro também teve problema. A gente até poderia forçar de tirar um representante para manter a paridade, mas eu, por prudência, achei interessante nós retirarmos da pauta esse processo hoje, né, e na sessão ordinária do mês que vem, então a gente traz novamente esse processo para julgamento. Esse processo estava com vistas da doutora Liliane. Então, eu comunico que estou retirando da pauta, da pauta hoje para julgamento o processo 595.909 de 2020, em que o processo de primeira instância foi o 592.563 de 2020, o assunto é cancelamento de notificação fiscal, onde o recorrente é a CETEP Construções, o conselheiro relator William Pérez de Bittencourt. A falta do Dr. William está perfeitamente justificada. Foi convocado o seu suplente, o conselheiro Moacir, representante também da indicação da Ordem dos Advogados do Brasil, mas ele, da mesma forma, está impossibilitado de participar. No processo seguinte, então a gente vai estar sem um representante da sociedade. Por essa razão, para manter a paridade e valendo-se do dispositivo do nosso decreto que regulamenta nessas situações que a gente retire um representante do outro lado, vamos dizer assim, então como o relator é o conselheiro Felipe, aí eu vou pedir então porque a doutora Liliane não participe da votação e mantendo a paridade o doutor Rafael. Dito isso, então, apregou de imediato para julgamento o recurso voluntário 629/2022, o processo de primeira instância é o processo 603.553 de 2021, o assunto é de incentivo fiscal, recorrente é Cristal Copo Descartáveis Limitada, o conselheiro relator é o conselheiro Felipe Burazeviques Tavares, e falará em nome do contribuinte o doutor Alexandre Roberto Fernandes, que peço que sente-se à mesa. Feito isso, passo a palavra diretamente para o conselheiro relator, conselheiro Felipe, para que proceda a leitura do seu relatório, sem inicialmente a manifestação do seu voto, já que teremos a sustentação oral do doutor Alexandre. Obrigado, presidente. Bom dia, conselheiro. Bom dia, doutor. Iniciando com o relatório. Cuida-se de recurso voluntário interposto contra a decisão singular proferida nos autos da impugnação, processo 62.4678 de 2021, pela julgadora de primeira instância, doutora Giovana Maria Guise da Silva, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela impugnante, ora recorrente. Resumidamente, a controvérsia instaurou-se após decisão administrativa que indeferiu o pedido de renovação do benefício tributário isentivo de IPTU, então concedido com amparo na Lei 7663 de 2019. O indeferimento foi motivado pelo fato de que a sociedade não teria cumprido, na sua integralidade, o plano de negócios apresentado, porquanto teria obtido faturamento inferior ao projetado, bem como não teria comprovado a geração de 75 empregos diretos, conforme o plano de negócios apresentado, folhas 23 e 28 do processo 603553. E resignada com a negativa da Fazenda Municipal, a contribuinte interpôs impugnação, na qual tentou demonstrar que os impactos gerados pela pandemia do Covid-19 no funcionamento de suas atividades foram determinantes, enquadrando-se como fato superveniente de força maior, responsável por causar, abro aspas, uma onerosidade excessiva e insustentável, tratando-se de reflexos imprevisíveis na época da elaboração das propostas, fecho aspas. Após manifestação da Comissão de Processamento, análise e julgamento dos pedidos de isenção e imunidade de tributos, a autoridade julgadora de primeira instância
decidiu pelo indeferimento da impugnação apresentada, pelos fatos e fundamentos externados pela autoridade administrativa ACO, especialmente em razão da ausência dos requisitos legais e condicionantes do benefício fiscal que autorizam a concessão da renovação do incentivo fiscal previsto no artigo 2º da Lei 7663 de 2019, cumulado com o artigo 4º da Lei 7497 também de 2019. Discordando da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário ao CMC, cujo teor argumentativo assenta-se nas mesmas premissas utilizadas nos autos da impugnação. Após, embora na nova manifestação da autoridade administrativa fazendária tenha-se mantido a posição inicial, no parecer jurídico expedido pela RPGM, posição diversa foi exarada, opinando, com amparo em fundamentação distinta, no ato pela procedência do pedido. É o relatório. Obrigado, doutor Felipe. Eu, antes de passar a palavra para o doutor Alexandre, peço só que ele faça a juntada da procuração que ele está juntando agora. Doutor Alexandre, o senhor tem até 15 minutos para fazer a sua sustentação sem a parte. Fique à vontade e agradeço a sua presença. Agradeço também, senhor Luiz Fernando. Muito bom dia. Meu nome é senhor Luiz Fernando. Cumprimento todos os demais presentes. Agradeço a oportunidade mostrada. O presente caso, ele busca escopo exatamente no motivo de força maior, a pandemia, onde por motivos muito além da nossa capacidade de especulação ou dedução, levou não somente a cidade de Criciúma, mas todas as cidades de todos os estados brasileiros, como não também dizer dos demais países do mundo, a quase uma situação de caos, onde toda a expectativa e planejamento do governo voltado à economia e saúde tiveram que ser revisados, tiveram que ser tomadas novas providências. O município baseou-se no princípio estrito da legalidade, que são uma das premissas da administração pública. Contudo, nós temos aqui que analisar e um dos principais conceitos e princípios, como também norma a ser discutida e é incluído em todos os contratos que fizemos, chama-se motivo de força maior. O motivo de força maior é aquele que está além da nossa capacidade de administrar, de prever. Lá no começo, quando foi feito o pedido, certo, do benefício, a empresa, como ela tem sido no seu cotidiano extremamente séria e correta com seus administradores, a proposta que ela apresentou foi dentro da realidade e da expectativa. Mas ninguém esperava que fosse acontecer o ocorrido. Lá em março de 2020, quando saiu o primeiro decreto legislativo 06/2020, o Brasil reconheceu o estado de calamidade pública. Posteriormente, o estado de Santa Catarina, através do decreto 5/2020, institui o estado de calamidade pública. E não o suficiente, a nossa cidade também, o município de Criciúma, através do decreto 1435/20, reconhece o estado de calamidade pública. E não o suficiente, reconhecendo o estado de exceção uma expressão, né? não na sua plenitude. Ele prorroga os pagamentos de tributos, ele traz incentivos para que pudesse gerar a economia exatamente em função da calamidade. Pergunto a você, senhores, obviamente não preciso responder, mas o município contava com aquilo? Quantos funcionários do município começaram a trabalhar em home office, onde reduziu a capacidade de atendimento ao nosso cliente, ao contribuinte? Não se tinha a menor ideia que isso pudesse acontecer. Imagina na economia privada, onde todo dia você tem que fazer algo diferente. Então não poderia ser de força maior. Não o suficiente, o Código Civil diz: caso fortuito de força maior existe quando uma determinada ação gera consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir. Caso fortuito, força maior, ocorrência imprevisível ou difícil de prever que gera um ou mais efeitos / consequências inevitáveis. É o que ocorreu. O motivo de força maior foi a pandemia. Com a pandemia, a maioria das empresas, inclusive através
inclusive através da medida provisória 937 de 2020, onde estabeleceu a precarização da relação de emprego. A empresa poderia suspender parcialmente o contrato de trabalho, reduzir a carga, a jornada, ou antecipar todos os feriados, antecipar férias e férias proporcionais para tentar manter o emprego. Imagina contratar mais. Não tinha como. Não suficiente, é necessário lembrar que a empresa, e isso consta nos autos, os documentos estão juntados nos autos, a empresa comprou equipamentos de vultuosos valores, exatamente pensando no aumento da produção. As notas fiscais estão nos autos e foram comprovados. Não suficiente, nos autos também está o relatório, onde faz o relatório emitido pelo fornecedor, onde ele comprova que somente em outubro de 2021 que as máquinas puderam estar disponibilizadas e montadas. Então, vocês imaginam, a empresa compra, o equipamento não vem, e sabemos por que ele não vem, aí depois entrega o equipamento, aí não pode ser montado, porque os técnicos não podem viajar, os nossos portos e aeroportos estavam fechados. E a Europa, durante muito tempo, ficou não autorizando o deslocamento de brasileiros para lá e vice-versa. Então nós temos aqui exatamente o motivo de força maior, que fez com que a empresa não tivesse, e muito longe da vontade dela, não tivesse condições de cumprir o acordado. Motivo pelo qual eu peço a reconsideração, que levem em consideração essa questão, o motivo de força maior, porque o nosso ordenamento jurídico reconhece essa situação, e que vote pela concessão da prorrogação do benefício. Obrigado a todos. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Volto a palavra então ao conselheiro Felipe, relator do processo, para que faça a sua análise de mérito. Bom, basicamente, aqui nós como julgadores, nós temos que ficar adstritos aos pedidos, certamente, mas não aos fundamentos. Então, eu concordo, eu entendo que a pandemia teve um impacto realmente muito grande, porém, tratando-se de matéria tributária, o dispositivo tem que ser interpretado na sua literalidade. Eu gostaria de saber se o doutor Rafael tem alguma ponderação a fazer antes que eu leia o meu, porque se eu adiantar aqui eu já vou estar discorrendo sobre os fundamentos do meu próprio voto. Então, se o doutor Rafael quiser fazer alguma ponderação. Não, pode seguir. Posso seguir com a leitura? Pode. Tudo bem, presidente? Por favor. A intimação da decisão de primeira instância ocorreu no dia 30 de 1 de 2022, recurso interposto no dia 24 de 1 de 2022. Destarte, nos termos dos artigos 155 e 432 do CTM, por quanto tempestivo formalmente apresentado, entendo que o recurso deve ser recebido. Destarte, inexistentes quaisquer questões preliminares ou prejudiciais à análise do mérito, passo a fundamentação do meu voto. Neste momento, saliento que merece enaltecimento parecer jurídico emanado pela PGM, o qual consideraria simplesmente repeti-lo, não fosse alguns pontos adicionais, os quais ainda serão evidenciados. De toda sorte, antecipo que pela assertividade das ponderações e pela precisão técnica, diversos trechos daquele documento serão ipsis literis nesse voto transcritos. Não há como negar que os impactos econômicos causados pela pandemia foram profundos e são fundamentos válidos para que se pleiteie a revisão de contratos. Nesse ponto, entretanto, tratando-se de isenção tributária, impecável afirmação da PGM, de que a interpretação do dispositivo deve ser realizada na sua literalidade, artigo 111 do Código Tributário Nacional. É que nesses casos, não é permitido ao administrador público qualquer outra ação que não seja aquela que determina a literalidade da legislação aplicável na espécie. O referido dispositivo, acima mencionado pela PGM, consta da Lei 7497 de 2019 e trata dos requisitos para concessão da isenção, in verbis. Artigo 4º da lei. Os interessados no benefício dessa lei deverão apresentar, em qualquer hipótese,
requerimento dirigido ao chefe do Poder Executivo, instruído com respectivo plano de negócios de 5 anos. Parágrafo 1º. O projeto constará, no mínimo, de inciso 1, 2, 3, 4. O 4 é o que a gente mais importante. A estimativa de manutenção ou geração de empregos diretos e indiretos. Sobre a norma, sua interpretação e seus efeitos colacionam relevantes passagens do parecer jurídico da PGM, com as quais comungo integralmente. O plano de negócios apresentado através do processo administrativo 567355 foi apresentado através do processo administrativo 567355 e trouxe, em conformidade com o artigo 4º da Lei 7497 de 2019, a estimativa da geração de empregos diretos e indiretos, bem como a projeção de resultados com a estimativa de pagamentos de tributos incidentes. Perceptível que nem estimativa nem projeção se referem a números exatos. A própria etimologia da palavra nos mostra isso, conforme destacado pela defesa da empresa recorrente, a folha 11. Abrindo aspas, os números informados quando da formalização do acordo de isenção se reportavam a uma expectativa. Adiante. Ainda dentro da passagem já emanado pela Procuradoria, no último parecer. Em nenhum momento a legislação municipal fala em metas, como entendeu a autoridade julgadora em seu relatório. Tampouco a lei estabelece a necessidade de que a empresa atinja a totalidade das estimativas projetadas. Em verdade, o que a legislação estabelece é a necessidade de renovação anual do benefício com a comprovação do cumprimento do plano de negócio apresentado pela empresa. Plano este que deve estar em conformidade com o artigo 4º da Lei 7497 de 2019. Ora, entendemos que a comprovação de que a empresa cumpre o plano de negócios vai além de simples avaliação dos números apresentados, mesmo porque estes números tratavam-se de meras expectativas, que poderiam ser alcançadas ou não. Não por outro motivo, o artigo 5º da lei aqui analisada não trouxe a possibilidade expressa de revogação dos benefícios fiscais de empresa que não atingem a totalidade das projeções apresentadas, bem como o artigo 6º não veda a empresa beneficiada criar menos empregos do que aqueles estimados. Pois bem, outro sim, bem destacado em outra passagem, o fato de que a Lei 7497 de 2019 encontra-se revogada e que, por certo, não necessariamente seriam esses os mesmos entendimentos firmados caso o recurso tivesse de ser analisado sobre a ótica da nova Lei Complementar 423 de 2021, a qual estatuiu condições, obrigações e consequências distintas para situações semelhantes às verificadas nesse processo administrativo. Malgrado tais argumentos até aqui expostos sejam apropriados e já suficientes ao provimento do recurso, imperioso alertar que quando a lei determina a apresentação no bojo documental de estimativas de faturamento ou de criação de empregos para análise e posterior concessão de benefícios fiscais, os quais serão concedidos ou não com amparo nessas informações, espera-se que tais relatórios e projeções sejam factualmente alcançáveis e elaborados de boa fé, em sentido objetivo e subjetivo. Benefícios isentivos nada mais são do que estímulos, como bem descritos pela respeitável Procuradoria, abro aspas, por prazo certo e determinado, que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da cidade de Criciúma, atraindo novas empresas ou ampliando as já localizadas no território do município, criando novos empregos, movimentando a economia local e aumentando a renda per capita da população, além do fomento ao desenvolvimento social, fecho aspas. Entretanto, há de haver a contrapartida que, uma vez descumprida, impede sua continuidade. Busca-se dizer que, mesmo tratando-se de estimativas, deve existir uma aferição periódica a fim de se verificar se o fim colimado pela norma corresponde ao que ocorre no mundo dos fatos. É nesse sentido que, diante de um dispositivo aberto, a autoridade administrativa deve, sim, analisar a correspondência entre o previsto e o realizado, entre o prometido e aquilo que foi entregue, e, constatando-se qualquer desvio, ou eventualmente concluindo-se que as metas consignadas no plano de negócio da empresa eram fictícias ou que foram elaboradas com a finalidade de ludibriar o ente federativo, por meio de números superestimados, essa mesma autoridade deve,
de forma motivada, suspender a aplicação do benefício. Entretanto, não é o que se percebe ao analisar o caso concreto sob exame. Como relatado, a empresa obteve um faturamento no ano de 2020 de R$ 30.429.008 e havia sido projetado R$ 48 milhões. Ainda, da previsão de 75 empregos diretos, houve a criação de 69 postos de trabalho. De start, entendo que a recorrente, de forma muito substancial, cumpriu com sua contrapartida, sendo imperioso considerar a boa-fé nas estimativas realizadas e a necessidade de interpretação em sentido que preserve a função social da norma municipal. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo provimento do pedido em sua integralidade, garantindo à recorrente a isenção do imposto, sem prejuízo ao direito da Fazenda Pública de exercer, com amparo no seu poder dever vinculado, novas e periódicas fiscalizações. É como voto. A matéria está em discussão. Doutor. Presidente, senhores conselheiros, né? Senhores, bom dia, em primeiro lugar, né? Eu já conheci o voto, né? O colega já havia colocado o voto aí no nosso grupo, já tinha lido ele. Pelo que eu percebo, havia uma expectativa, né? Uma estimativa. Essa estimativa acabou sendo um pouco frustrada em razão da pandemia, né? A situação parece ser muito clara. Então, de certa forma, é justificável a situação e não tenho dúvidas em acompanhar o voto do relator, presidente. O relator, então, vota pelo conhecimento e provimento integral do recurso. E o conselheiro Rafael, da mesma forma. Então, eu proclamo o resultado do julgamento desse processo. Por unanimidade de votos, decidiu-se conhecer e dar provimento integral ao recurso nos termos do voto do relator. Em virtude da ausência justificada do conselheiro William Pérez de Bittencourt, bem como da impossibilidade de participação dos seus suplentes, sob a luz do parágrafo 3º do artigo 52 do decreto 1325/2018, a conselheira doutora Liliane não participou do julgamento. Eu agradeço a presença do doutor Alexandre, do seu Anselmo Freitas, né? Presidente, me permitir, por favor. Um minutinho. Sim. Eu vim aqui, no caso do valor do IPTU, vim aqui para mostrar quanto é difícil ser empresário nesse país. Sim. E vocês podem perceber pela minha aparência que eu estou emocionado pelo julgamento, não é pelo valor financeiro, é por tudo que a gente implantou naquele distrito industrial do CISESC, junto com o prefeito Pérez Salvador, que nos ajudou a fazer o asfalto. E quando eu fui para lá, eu fiz a união de todos os empresários daquela região para a gente pagar uma parte daquele asfalto para construir uma fábrica nova, moderna lá. A Câmara Municipal aprovou a terraplanagem de todo o terreno, e não é uma fábrica só que nós vamos implantar lá, são várias. A Câmara aprovou juntamente com o prefeito municipal, e a prefeitura não cumpriu sua parte, exatamente por causa de vários problemas que teve com maquinário e tal, e nós pagamos, inclusive, a prefeitura cumpriu com 10%, não teve problema nenhum, nós fomos lá e arcamos, né? E seria muito injusto hoje esse conselho não aprovar o benefício do IPTU, porque a nossa empresa teve muito mais prejuízos com aquilo que o poder público prometeu. Então acho que vocês estão corrigindo exatamente, não é um erro, mas um problema que aconteceu lá atrás. Então quero agradecer, né, e ficar cada vez mais confiante no município de Criciúma e confiante nesse conselho. Então muito obrigado pela... Nós que agradecemos a empresários como o senhor na nossa cidade. Eu declaro então encerrada a presente sessão, desejando um excelente dia a todos. E então a próxima sessão ordinária fica então para a última sexta-feira do mês de julho. Só gostaria de expressar e externar o meu agradecimento. Essa demonstração de que é imperioso a manifestação do contribuinte e democraticamente o município propicia isso. E olha, como eu havia falado, essa minha prática de visitar os municípios, a gente percebe que isso é raro. Então, estão todos de parabéns. Muito obrigado, um bom dia. Um abraço, obrigado. Até mais. Certo.